Bom dia. Incêndio destrói carros no posto da Polícia Rodoviária Federal em Imperatriz. Hoje é dia de ficar por dentro das dicas de concursos e empregos. No estúdio vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E mais futebol. Maranhão vence e conquista o primeiro turno do Maranhense da Série B. E os detalhes da partida entre Sampaio e Santa Cruz. Hoje é 28 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E um incêndio de grandes proporções destruiu carros no posto da Polícia Rodoviária Federal de Imperatriz na noite deste domingo. Ninguém ficou ferido, mas dezenas de veículos retidos foram totalmente queimados. Não há ainda relatos sobre o prejuízo causado e nem sobre o que provocou o incêndio. Mas informações preliminares apontam que por volta de 4h30 da tarde houve uma queimada próximo a uma fábrica de suplementos minerais localizada na área. No final da tarde houve uma constatação de que não haveria risco à unidade de operações da PRF. Quase às 7 da noite, as chamas já haviam se espalhado rapidamente. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar as chamas, que atingiram também a área de vegetação, às margens da BR-010, uma das mais movimentadas do Maranhão. 2 carros-pipa também foram usados como apoio para apagar o incêndio. E olha, as temperaturas ainda estão mais elevadas em algumas cidades, como Imperatriz, Caxias e Carolina. Na última semana, os termômetros bateram a marca dos 40 graus. A previsão é que o calorão se espalhe a outros municípios. Um calor escaldante, e tem sido assim nos últimos meses. As temperaturas altas estão em todo o Maranhão, nos 217 municípios maranhenses. No sul do estado, na cidade de Loreto, por exemplo, no dia 20 deste mês, foi registrado 40,5 graus. Em várias outras cidades, a temperatura tem beirado os 40 graus. A Açailândia tem registrado 36, Caxias tem mantido a média de 38. Todos os registros de todas as cidades estão acima de 35 graus, 36 graus e alguns locais chegando próximo dos 40 graus, com certeza. Nessa parte centro-norte do Maranhão, as temperaturas também estão bastante elevadas. Só para se ter uma ideia, no dia 22 deste mês, aqui na capital São Luís, fez 37 graus na sombra. Um céu azul. É difícil encontrar uma nuvem e para o próximo ano a expectativa é que permaneçam as temperaturas elevadas. A gente tem uma expectativa que o ano que vem torne-se um ano seco, um ano pouco chuvoso para São Luís. E especialistas mundiais, por exemplo, de lá da Inglaterra, já sinalizam que o ano que vem, aqui no globo, nós possamos ter alguns recordes históricos de temperatura. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A semana começa com o tempo firme em torno do Nordeste. O sol brilha forte, a umidade do ar segue baixa e não há condições para a formação de nuvens no sertão. Vamos às temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 34 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 40 graus. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 33 graus. E olha só, aconteceu na noite de ontem e na madrugada desta segunda-feira um fenômeno que só poderá ser visto de novo em 2033. O eclipse total da Lua foi um cartão postal especial para o Brasil e os internautas que acompanham o idifusora.com enviaram imagens para a gente. A cor avermelhada da Lua começou a ser vista quase na madrugada mesmo. O eclipse total da Lua aconteceu simultaneamente com uma superlua, fenômeno raro, mas que pode ser observado a olho nu. Isso ocorre quando a Lua está cheia e a órbita passa mais perto da Terra. O tamanho pareceu ser 14% maior, com um brilho até 30% mais intenso. E a seguir, Maranhão não cumpre lei das cotas e aparece como um dos últimos na lista de oportunidades para pessoas com algum tipo de deficiência. Agora são 7h36, eu volto já. De volta com o Bom Dia Maranhão, vamos agora falar
de concursos e empregos. Olha só, a Força Estadual de Saúde do Maranhão vai realizar um concurso público com 153 vagas. Para enfermeiro, para médico, dentista, 14 vagas e para nutricionista, 7 vagas. Várias oportunidades também para fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo. E a remuneração varia de R$ 845, não é isso? A próxima tela, R$ 845 a R$ 1.550. As inscrições, elas vão até o dia 11 de outubro. Mais informações aí pelo www.sousandrade.org.br/concursos. Esse é o concurso da Prefeitura de Balsas para níveis fundamental, médio e superior. Variam de R$ 40 a R$ 70. As inscrições e as vagas são 255 vagas. Para o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, é através do Pronatec. A carga horária é de 10 a 85 horas e a remuneração é R$ 50 a hora aula. Vagas para os municípios de Pedreiras, Bernardo do Mearim e Peritoró. E as inscrições vão até o dia 12 de outubro. A gente ainda tem mais oportunidades no mercado de trabalho, só que agora é no quadro de concursos e empregos. Confira. O Sistema Nacional de Empregos, o SINE, oferece vagas para assistente administrativo, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar mecânico de refrigeração, confeiteiro, contador, costureira em geral, cozinheira do serviço doméstico, eletricista de instalações de veículos, automotores e máquinas operatrizes, empregada doméstica, lanterneiro de automóveis, mecânico de refrigeração, motorista de automóveis, piscineiro, auxiliar administrativo, auxiliar de depósito, operador de telemarketing ativo, recepcionista atendente. Os interessados podem se deslocar até a agência do SINE, que fica localizado na Rua da Paz, esquina com a Rua São João, no centro de São Luís. E olha só, o Maranhão é um dos estados com o pior desempenho no cumprimento à lei de cotas, que prevê a abertura de vagas no mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Eu converso com o Marcos Rosa, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Obrigada pela participação, por ter vindo aqui ao Bom Dia Maranhão. Marcos, a gente começou o bloco falando de vagas, de oportunidades de emprego. Por que é tão mais complicado para a pessoa com deficiência? O que falta, hein, Marcos? Infelizmente, eu costumo dizer que falta consciência. Falta consciência do empregador, né, de que ele tem que cumprir a lei de cotas, né, de pessoa com deficiência física. Não só física, como qualquer outro tipo de deficiência. E falta consciência também e informação por parte do trabalhador, que ainda não se conscientizou de que a lei obriga, sim, o empregador a conseguir um emprego a ele. E não é um favor do empregador. Como é que o Ministério Público do Trabalho vem fiscalizando essas empresas que, por algum motivo, descumprem essa lei? Que muita gente não sabe, mas é uma lei. Pois é, essa lei está em vigor há mais de 20 anos, né? Mas, infelizmente, tem sido descumprida aqui no estado do Maranhão. Nós somos o quinto pior no cumprimento da lei de cotas e o Ministério Público do Trabalho está atuando de forma implacável para obrigar as empresas a sim cumprir essa cota legal de pessoas com deficiência. Quando chega uma denúncia na Procuradoria do Trabalho, nós instauramos um inquérito civil e chamamos a empresa. Caso a empresa não concorde em adequar sua conduta espontaneamente, o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho que irá obrigar a empresa a cumprir essa lei de cotas, contratar o trabalhador com deficiência. Se a empresa insistir em não contratar o trabalhador, a Justiça irá, sim, aplicar uma multa pesada nessa empresa até que ela cumpra essa lei, porque toda empresa tem uma função social. Certo. Não é favor nenhum contratar o trabalhador com deficiência. Mas tem algum critério para essa empresa, a partir de quantos funcionários certo. Ela deve ter, ela tem que disponibilizar no seu quadro uma pessoa com deficiência? Exatamente. A Lei 8.203 é clara. Ela diz que toda empresa com mais de 100 empregados, ela tem que ter a cota de trabalhadores com deficiência. Quanto maior o número de empregados da empresa, maior a cota de trabalhadores com deficiência. Alguns empresários reclamam da falta de qualificação dessas pessoas com deficiência. Isso, de alguma forma, atrapalha todo esse processo? Não, isso aí, na verdade,
o Ministério Público entende que é apenas uma desculpa. Na verdade, o que acontece? Falta de qualificação existe em todo o mercado de trabalho brasileiro. Sim. É um problema de base da educação brasileira. Atinge tanto trabalhador com deficiência como trabalhador sem deficiência. Como é então que a empresa consegue contratar o trabalhador que não tem deficiência e não contrata o trabalhador com deficiência dizendo que ele não tem qualificação? Então é só qualificar esse trabalhador assim como ela qualifica o trabalhador que não tem deficiência. Na verdade, a empresa ela não pode ver o trabalhador com deficiência como um fardo, como um peso para ela. É um preconceito. É um preconceito. Esse ponto que você tocou é extremamente importante. O que a gente percebe é que falta, assim, existe muito preconceito. Porque, como você citou, as pessoas estão inseridas no mercado tradicional, elas também, muitas delas não têm capacitação, mas existe um treinamento na empresa. E por que essa capacitação também não pode ocorrer com a pessoa com deficiência? Exatamente. Inclusive, eu ouvi uma advogada de uma empresa estava conversando comigo, ela disse o seguinte: olha, os nossos melhores trabalhadores são os da cota. São pessoas mais eficientes, compromissadas, atendem bem os colegas, atendem bem ao público, não faltam ao trabalho, são extremamente interessados. Então não é desculpa dizer que esse trabalhador não quer trabalhar ou que ele dá trabalho para a empresa. Mas claro que a empresa tem que adaptar o trabalhador àquela função que ele está apto a exercer. E tem que ficar claro também que pessoas com deficiência, elas têm um determinado tipo de deficiência, mas isso não quer dizer que elas não tenham capacidade de desempenhar alguma função na empresa. Será que é esse o problema de alguns empresários? Acham que essas pessoas são incapazes? Na verdade, esses empresários, eles têm uma falsa compreensão no sentido de que esse trabalhador ele vai produzir menos que o outro. Então, sempre tem uma desculpa para não contratar o trabalhador. Dizem que o trabalhador não quer ser contratado, que não aparece trabalhador com deficiência na empresa em busca de um emprego, porque esse trabalhador recebe um benefício do governo federal. Isso não é verdade. Se a empresa se interessar, ela pode procurar o Cine, pode procurar as instituições que fornece esses trabalhadores e com certeza ela irá preencher a cota legal. Agora o Ministério Público do Trabalho, é claro, quem não cumprir a cota será penalizado, com certeza. O Ministério Público do Trabalho aqui no Maranhão está intransigente no cumprimento dessa cota e nós temos certeza que até o final do ano nós iremos melhorar essa situação vergonhosa aqui do Estado do Maranhão. Situação vergonhosa, sem dúvida. E aí no começo do bloco a gente falou das oportunidades de empregos e também de concursos. E o que a gente percebe que ainda é disponibilizado um número muito pequeno de vagas para pessoas com deficiência. Tem algum projeto, algo no sentido de ampliar, de repente, esse número de ofertas para deficientes? Pois é, eu também entendo que há um número pequeno de vagas ofertadas nos concursos públicos para as pessoas com deficiência. Não são poucas as pessoas com deficiência hoje no nosso país, né? Cada dia que passa, a gente tem visto muitas pessoas com deficiência. Sim. E até digo, qualquer um de nós, qualquer hora, pode ser uma pessoa com deficiência. Até aquele que entende que o trabalhador com deficiência é um fardo na sua empresa, um dia pode ser uma pessoa com deficiência. E na questão do concurso público, eu entendo que deve sim ser aumentada essa cota para pessoas com deficiência. Eu desconheço qualquer projeto nesse sentido, mas acredito que mais em frente nós iremos chegar a essa situação e iremos melhorar a participação dos trabalhadores com deficiência nos concursos públicos. E aí o deficiente físico, a pessoa com deficiência em geral, que de repente está acompanhando nesse momento o Bom Dia Maranhão, se sentiu lesado, o que é que ele deve fazer, quem ele deve procurar? Certo. Partindo desse momento de conscientização do trabalhador, né, que muitas vezes ele não tem consciência disso, ele não sabe da existência dessa lei, ele não sabe que a empresa é obrigada a contratá-lo por força de lei, não é nem um favor do empregador, não é nem um favor do empresário. Não é porque o empresário é bonzinho. Não é porque o empresário é bonzinho, é porque ele é obrigado. Quando você vê uma empresa com vários trabalhadores com deficiência, isso aí tem atuação do Ministério Público do Trabalho, tem atuação do Ministério do Trabalho. Então esse trabalhador ele pode denunciar no Ministério Público do Trabalho através do telefone 2107-9300 ou pelo site da Procuradoria do Trabalho, www.prt16.mpt.gov.br. Tenho certeza, eu garanto aqui, que toda denúncia que chegar na Procuradoria será apurada. Todas? Todas as denúncias. E aí houve também um dia D de promoção da Secretaria de Estado do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Como é que foi esse dia D? Aconteceu na última sexta-feira, não é isso? Isso. O dia D, eu costumo dizer que foi um dia que o Estado marcou presença. O Estado chegou e disse, chega, basta de desrespeito às leis
que protege a pessoa com deficiência. Desrespeito muito grande. Isso. Eu estou dizendo aqui mais no âmbito do trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho atua na questão trabalhista. Mas nós temos visto a lei, os direitos dos deficientes, eles cumpridos de todas as formas, pelo município, por estado, por todas as instituições. Você vê calçadas que não têm acesso, às vezes uma calçada tem acesso, mas você vê um pai levando um filho para a escola. Quando o pai para o carro, onde ele para? Na frente da rampa de acesso do deficiente. Olha o exemplo que nós estamos dando para as próximas gerações. Falta educação. Tem que ter educação da população em todos os aspectos. E a gente vê uma pessoa com deficiência, um idoso querendo atravessar uma faixa de pedestre, a pessoa passa por cima, não respeita. Então é isso que o Estado está tentando fazer, conscientizar o cidadão. A partir do momento que nós conscientizarmos, aí vem sim a cobrança, porque ninguém pode descumprir a lei com qualquer alegação. Então todos serão sim coagidos a cumprir a lei, mas o principal é consciência e educação. E como é que é essa punição, hein? O senhor tem como passar para a gente alguma informação com relação a isso? Como é que essas empresas, elas de fato são punidas quando de repente elas não fazem o correto, né? Pelo menos um profissional, uma pessoa com deficiência nesse quadro de empregados aí, caso não cumpra, quais as sanções que essa empresa pode ter? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho aqui no Maranhão, fiscaliza essas empresas. Certo. Assim que o fiscal do trabalho constatar que uma empresa ela não está cumprindo a cota legal, ele denuncia para o Ministério Público do Trabalho, só que antes ele já lava um auto de infração. Pesadíssimo, com altas multas lá no Ministério do Trabalho. Mas esse processo ele é rápido, ele é um processo moroso, se estende, demora muito, essa empresa acaba esquecendo de repente dessa... Não. Essa parte administrativa, ela é bastante célere, o fiscal verificou que a empresa está descumprindo, ele autua a empresa e manda para o Ministério Público do Trabalho. Imediatamente nós instauramos um inquérito civil. Se a empresa chamada na Procuradoria do Trabalho não quiser se adequar espontaneamente à lei por intermédio de um termo de ajuste de conduta, onde ela assume as obrigações de contratar o trabalhador com deficiência, sob pena de multa, o procurador do trabalho ajuiza uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho. Sim. Nessa ação civil pública, o Ministério Público pede a condenação da empresa a cumprir a cota legal, sob pena de pagamento de multa, e também um dano moral coletivo, que é exatamente para surgir um efeito pedagógico, tanto para a empresa que está descumprindo, como para as outras que também verificarão que, se elas descumprirem, elas também serão punidas pelo Estado. Servindo de espelho, né? Espelho. Eu conversei com o Marcos Rosa, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O Ministério Público do Trabalho está à disposição da população. Obrigada, bom dia. Bom dia. E olha só, começa a valer esta semana a obrigação dos empregadores prevista na chamada PEC das domésticas. Agora, os trabalhadores dessa classe têm direito a FGTS e outros benefícios, mas é preciso ficar atento aos prazos. Quem está em débito com o INSS precisa resolver isso e pode aderir ao Programa de Recuperação Previdenciário dos Empregados Domésticos, o REDOM. O patrão pode pagar de 2 jeitos. Se for à vista, fica isento das multas e tem desconto de 60% nos juros. Já se a opção for o parcelamento, não tem descontos e a dívida deve ser quitada em até 120 meses. Mas é importante saber, o programa só vale para as contribuições em atraso até abril de 2013, quando a Lei dos Empregados Domésticos saiu. É preciso ter atenção aos prazos. Para pagamento à vista, é preciso procurar um posto da Receita Federal até o dia 30 de setembro. Falta pouco tempo. Quem quiser parcelar, deve se inscrever pela internet entre o dia 21 e 30 de setembro no site da Receita Federal. Quem tem débito posterior a 30 de abril de 2013 pode regularizar a situação dos seus empregados domésticos, porém não tem o desconto, o benefício da redução da multa e dos juros. Se ele não pagar a contribuição previdenciária dos seus empregados, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, ele poderá futuramente ser inscrito em dívida ativa. E a seguir tem futebol. Você vai saber como foram os jogos do fim de semana na capital. O Bom Dia Maranhão volta já, 7h53. Futebol. Nesse fim de semana, o Sampaio enfrentou o Santa Cruz no Castelão, mas a partida não saiu do 0-0. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira.
Eduardo, a situação do Sampaio agora, hein? Ele caiu, então, para a 7ª colocação, é isso? Bom dia. Pois é, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O Sampaio caiu para a 7ª colocação, era o 6º colocado, caiu uma posição, somou um ponto, mas infelizmente a torcida, aí os jogadores, enfim, todo mundo queria uma vitória, mas que não veio. O Sampaio, além de ter caído para a 7ª colocação, se distanciou aí do G4, o grupo dos 4 times que se classificam para a Série A. Mas a situação ainda não é tão desesperadora, está a apenas 2 pontos do Bahia, que é o 4º colocado, e tem o mesmo número de pontos do 6º e do 5º na tabela de colocação, que é justamente o Santa Cruz e o América Mineiro. Vamos acompanhar aí como é que foi a partida entre Sampaio e Santa Cruz, que não saíram do zero, como você falou, Eline. Sampaio e Santa Cruz em campo, em busca do mesmo objetivo, chegar ao G4. Edgar tomou a iniciativa. No contra-ataque rápido do Sampaio, Valber errou a pontaria. O Santa Cruz chegou com perigo com o Luizinho. Ele recebeu em velocidade, tirou a marcação de William Simões, mas finalizou mal. Edgar mais uma vez apareceu, a zaga afastou bem. Grafite girou bem na área e bateu para a defesa de Rodrigo. Pimentinha substituiu Nadson e logo na primeira jogada do xodó da torcida, por pouco, não saiu o gol. O Sampaio voltou para o segundo tempo, levando perigo. No cruzamento de Daniel Damião, Valber e Jones fecharam. A cabeçada raspou o travessão. Pimentinha voltou a sentir e deixou o campo com uma lesão na coxa direita. Aos 35 minutos, Marlon fez boa jogada pela esquerda, bateu cruzado, mas a conclusão foi para fora. Valber tentou, o chute desviou na zaga. Final de jogo, 0-0. Tá bom, valeu a luta pelo empenho, confronto direto. A gente sabia que ia ser difícil. Nossa equipe criou bastante, faltou um golzinho ali. Mas valeu por esse pontinho. Vai valer um ponto, é importante, né? A gente vinha aqui, teve o empenho de vir aqui para somar, né? Não perdemos pontos, somamos mais um, continuamos na briga. Não foi o resultado esperado, nem pelo time do Sampaio, nem pela equipe do Santa Cruz. Os 2 times buscavam a vitória para entrar no G4. Pois é, Helene, como a gente pôde acompanhar aí, as pessoas que acompanham o Bom Dia Maranhão, os 2 times tiveram aí oportunidades de fazer gol. O resultado não foi interessante para nenhuma das 2 equipes, já que tanto Santa Cruz como Sampaio tentavam aí entrar no G4. Uma notícia aí preocupante para o time do Sampaio, aí o Pimentinha voltou a sentir a coxa e é dúvida para a próxima partida contra o Botafogo. Jogo bastante difícil, é o líder da competição, mas jogando em casa, o Sampaio, o próprio time nesse jogo contra o Santa Cruz, falou aí que tem a possibilidade de vencer com o apoio da torcida, apesar do Botafogo estar fazendo uma boa campanha, é o líder da competição, mas o Pimentinha é dúvida para essa partida, como eu disse, voltou a sentir a coxa, e também o Nadson, um dos destaques do Sampaio nessa Série B do Campeonato Brasileiro, também saiu sentindo uma lesão. Os 2 jogadores serão analisados hoje na reapresentação do Sampaio nessa segunda-feira, e aí só assim o técnico Léo Condé vai poder dizer se vai poder contar para o jogo contra o Botafogo com o Nadson e com o Pimentinha. Ontem também aconteceu uma partida pela Série B do Campeonato Maranhense. O Maranhão voltou a vencer, está invicto na competição, de quebra levou o título aí do primeiro turno do Campeonato Maranhense. Goleou a equipe do Boa Vontade. Vamos acompanhar aí os melhores momentos. A primeira chance foi do Mac, cobrança de falta ensaiada. Curuca rolou para dentro da área, Israel furou. Na sequência, Elton isolou a bola. Giliardi chegou a marcar, mas em impedimento. O Boa Vontade chegou com Mazinho, mas a finalização foi longe. Até que no final do primeiro tempo, após a bola levantada na área, Joildo apareceu sozinho para abrir o placar. Mac 1-0. E já nos acréscimos, após a marcação de uma falta, confusão e 2 jogadores expulsos. No começo do segundo tempo, o Maranhão perdeu a chance de ampliar. Luiz Fernando escorou de cabeça. Giliardi finalizou para a boa defesa de Gustavo. Contra-ataque do Mac. A bola foi de pé em pé até chegar em André Luiz, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. 2 minutos depois, veio o terceiro com o Giliardi. Final de jogo, Maranhão 3, Boa Vontade 0. A gente garantiu esse primeiro turno, agora ter mais jogo contra o Marília lá, trabalhar sério, forte, firme para poder chegar para o segundo turno também, firme para podermos estrear bem. A vitória não só garantiu a invencibilidade do Maranhão na competição, mas também o título antecipado do primeiro turno do Campeonato Maranhense da Série B. A gente precisa dar uma melhorada para o segundo turno. O segundo turno é que vai ser pegado e a gente vai tentar tirar o Maranhão dessa situação. Agora, para o Boa Vontade, resta pensar o segundo turno. A gente agora parar um pouco aí, a gente vai ficar umas 2 semanas de folga e a gente vai se preparar para o segundo turno aí.
Pois é, lembrando que o Maranhão, com vencer no primeiro turno, já tem uma vaga na final. Rodada fecha quarta-feira, Americano, Ibabaçu, Marília e Maranhão, apenas para cumprir tabela. O segundo turno iniciando no próximo domingo, dia 4 de outubro. Lembrando que o Sampaio e Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira, às 9 horas da noite. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.